Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. Esse episódio tem uma razão muito especial. Eu realmente vou estar realizando um antigo projeto meu, porque há um tema que precisa ser debatido e aprendido pela sociedade contemporânea. É o tema da socioafetividade. E eu trouxe hoje para falar sobre esse tema a maior referência no Brasil sobre esse tema. Senhoras e senhores, com vocês, Ricardo Calderon, advogado, membro do IBDFAM, professor. Calderon escreveu um livro que foi fruto dos seus estudos de pós-graduação sobre o princípio da afetividade, que está, inclusive, aqui, nova edição, terceira edição, aqui. Este livro é o livro que eu recomendo para todos os meus alunos e orientandos quando trabalham sobre esse tema. E é um cara jovem, bonitão, a cara do Leandro Carnal, né? E que está aqui em Salvador. E eu disse, meu amigo, meu irmão, eu não vou perder a oportunidade de fazer um papeando contigo, porque há muito tempo era meu desejo. E meu amado Calderon, o Caldeira, cara, bem-vindo à minha casa novamente e ao Papeando com Pamplona. Olá, Pamplona, também quero cumprimentar toda a tua plateia desse programa, Papeando com Pamplona, que é reconhecido em todo o Brasil e há muito tempo. É uma alegria estar aqui com vocês. Você sabe que é uma pessoa que eu admiro muito, você exala afetividade com tudo e com todos, a tua casa tem essa acolhida também. Então, estou muito contente de estar aqui conversando um tema que eu gosto muito e acho que também está cada vez mais central. E não é simplesmente um gostar. Realmente, Caldeira, e eu digo isso com liberdade mesmo, eu estou no magistério há tantos anos, na magistratura também, o seu trabalho se tornou uma referência obrigatória. Eu não deixo orientando ou avaliando o meu, graduação, pós-graduação lato sensu, stricto sensu, falar sobre o princípio da afetividade sem conhecer você, sem conhecer o seu pensamento. Então, para mim, é uma realização de um sonho. Eu que também sou membro do IBDFAM, eu que batalho pelos temas ligados à afetividade como princípio da afetividade como um todo, né, que é o nosso tema, o princípio da afetividade, que é a base para a construção da socioafetividade, para mim uma realização de um grande projeto, de um sonho. E que bom. Bem-vindo ao Papeando e vamos papear. Vamos embora, vamos nessa. Cara, eu quero fazer primeiro, para a gente fazer uma delimitação conceitual, fundamental para essa plateia que quer aprender contigo, por favor, na sua concepção, defina afetividade. Sabe que a afetividade ela é utilizada por várias áreas, tem a psicologia, a psiquiatria, outras áreas, e que é comum com alguns significantes tão relevantes como esse. Eu gosto sempre de destacar que a afetividade ela não é exclusividade do direito. Então, ela emerge na sociedade. Inclusive, os próprios sociólogos, que também trabalham muito com isso, são unânimes de afirmar que o grande vetor dos relacionamentos familiares contemporâneos é a afetividade. Sim. Então, isso é muito diferente, porque isso é um pouco de história, até não muito tempo atrás, eram outros laços, outros decalques que uniam as pessoas nos vínculos familiares. E recentemente, vamos dizer assim, uns 100 anos para cá, de maneira bem clara, o que vem então a imantar, a ligar as pessoas nos seus relacionamentos familiares de maneira cada vez mais profunda é a afetividade. E a partir disso, então, o direito de família que quer tratar com relacionamentos familiares decalcados fortemente pela afetividade, não tinha como ignorar isso. Então passa, então, o direito a dar um recorte. Então, quando nós falamos, eu não gosto muito de conceito, no sentido jurídico da afetividade, qual é a leitura jurídica que o direito confere para tal significante. E é muito importante nós termos isso em vista, e aqui eu gosto de diferenciar, a gente fala em aulas e tudo, mas aqui para o nosso telespectador aqui tendo uma concepção. É importante se diferenciar. O afeto é um sentimento anímico. As pessoas falam assim, Calderon, mas o afeto não dá pra gente aferir. E é verdade, é subjetivo o afeto que uma pessoa nutre por outra. Mas nós trabalhamos por isso que a locução preferencial do direito é a afetividade, porque o afeto é subjetivo, mas a afetividade, uma atividade de afeto, uma afetividade que foi exteriorizada no mundo dos fatos, aí já é ferível. Porque se ela foi exteriorizada, ela deixou rastro, deixou fatos e atos, e o direito trabalha com esses rastros. Então, atividade de afeto. A afetividade é a locução mais adequada para nós juristas, justamente por isso. O que é socioafetividade? É o reconhecimento social desse elo afetivo. Então, socialmente, a sociedade reconhece esse elo afetivo e se diferencia do amor.
que o amor, eu digo, vamos deixar para os amantes e para os poetas como você o amor, mas o direito não trabalha com amor, não há um sentido jurídico, uma definição do amor. Então, com essa diferenciação aqui, a gente pode dizer que a afetividade jurídica é representada por uma manifestação afetiva que é representada por atos exteriorizadores dela, ou seja, que é concretizada no mundo dos fatos, na vida vivida, certo? Esse sentimento anímico do afeto que é concretizado e então é aferível e tem repercussões jurídicas. Eu já comecei a pensar em alguns orientando os meus. Olha, tem que abrir um tópico prévio da diferença de afeto, afetividade e amor. É importante. Porque isto vai construir ou delimitar juridicamente o que a gente está falando. E eu queria, já dando um salto nisso, como é que foi construído juridicamente, como é que foi construído teoricamente este chamado princípio da afetividade? Olha, e aqui tem uma história muito bonita, inclusive a minha dissertação de mestrado é o percurso construtivo Sim. da afetividade de família, tinha esse nome, porque é justamente para destacar como foi passo a passo, né? Sim. Piano a piano, que foi que nós chegamos nisso. E começou, assim, no período anterior ainda, no Código Civil, antes de 2002, no Código Civil 16, que era um pouco mais bruto, um pouco mais ácido por essas questões subjetivas ainda, certo? E dentro daquela realidade, então, que não reconhecia muitos desses vínculos que nós chamamos hoje de socioafetivos, então, os doutrinadores mais vanguardistas, mais ousados, foram, então, buscar na noção da posse de Estado de filho, certo? Essa dimensão para conferir justiça a algumas situações concretas que se manifestavam lá, e a posse de Estado de filho, então, era representada pela tríade de requisitos, né? Nome, tratamento e fama, reconhecimento jurídico como filho. Então, a partir dessa dimensão da posse do Estado, que de maneira embrionária vem a aportar aqui no direito brasileiro essa noção de uma afetividade jurídica, certo? Então, essa posse do Estado tem origem de direito romano, já tem há muito tempo uma construção da posse do Estado, né, que já vem até que o nominasse, o tratasse, reputasse, é antiga, sim, mas foi relida, ressignificada, vamos dizer, a partir do final da década de 70, uma virada para a década de 80, principalmente aqui no Brasil, para conferir justiça a algumas situações concretas. E essa foi a semente, então, que germinou aqui esse princípio da afetividade hoje entre nós. E eu queria, e esse para mim é algo importante, talvez uma pergunta um tanto panorâmica, mas parece-nos que é importante, porque tem uma plateia que está doida para perguntar. E eu quero saber se a gente pode dar uma visão geral, quais são as principais evidências da força normativa desse princípio da afetividade. Sim, nós precisamos perceber hoje, e nós somos juristas, vamos ficar aqui no direito, né, para essa nossa conversa, e efetivamente os dicionários jurídicos, até o OAS, vários dicionários, sim, estão alterando os conceitos de família, certo? Justamente para trazer o elo afetivo, a afetividade, como um elo forte para identificar isso. Né? Totalmente diferente de conceitos de outrora, quando o que era a família, o que era o casamento, a união das pessoas. Hoje a afetividade, então, ela passa a estar presente até nos conceitos, né, desde os dicionários jurídicos e até mesmo em outros não jurídicos. E a partir disso, vamos trabalhar com o que nós temos direito mais comum, doutrina, legislação e jurisprudência, certo? A doutrina hoje, quase não encontramos mais resistência à leitura jurídica da afetividade. Até não há muito tempo você acompanha isso, sim, claro, havia uma resistência. Não, sim, o direito não pode tratar com isso, é muito subjetivo, isso é fora do direito. Hoje, já, de certo modo, não encontramos quase a maioria da doutrina familiarista, ela reconhece a repercussão jurídica e alguma leitura jurídica para a afetividade. Então, a jurisprudência também está cada vez reiterada nisso, inclusive o Supremo Tribunal Federal, no caso da multiparentalidade, que você sabe que claro, o IBDFAN foi amigo escure, eu fiz a sustentação oral pelo IBDFAN lá do Supremo, orgulhosamente, né, tive essa oportunidade, e lá quase todos os ministros referiram a afetividade e nenhum fez resistência, inclusive o ministro Celso de Mello, à época, falava até, tinha um tópico no voto dele, o princípio da afetividade. Então a jurisprudência cada vez mais vem referindo a afetividade de seus votos, o STJ, vários julgados, além dos tribunais estaduais, certo? E a legislação também passa a fazer referência à afetividade. Eu queria saber um pouco sobre previsões normativas, positivadas, específicas sobre o princípio da afetividade. Então, nós temos aqui uma locução ou outra, lá quando o artigo fala de guarda, são poucas referências explícitas no Código Civil atual. Mas o próprio CNJ, ao regular, por exemplo, o reconhecimento da filiação socioafetiva de maneira extrajudicial, direto no cartório de registro civil, os famosos provimentos 63 e 83, que estão incorporados agora no Código de Normas Unificado, o próprio CNJ ele faz referência à socioafetividade e à afetividade como elemento assim, permitindo então o seu reconhecimento extrajudicial. Olha a força da afetividade. Hoje, no Brasil, para você reconhecer um vínculo socioafetivo da filiação, mediante alguns requisitos, não precisa nem mais para a justiça, como tinha que ir até muito tempo atrás.
Hoje você vai num cartório normal e reconhece extraoficialmente, fácil, simples. O Brasil é a vanguarda É mundial verdade. nessa Eu dou esse testemunho. É apreensão da verdade mesmo. afetividade e na facilitação do seu reconhecimento. Sim. Nós somos exemplos para o mundo. Então, essa força é vista no dia a dia das pessoas. As pessoas reconhecem, vão reconhecer seus filhos direto no cartório de registro civil. Além disso, o próprio projeto Reforma do Código Civil, que está Sim. em trâmite agora no Congresso, ele traz expressamente essa dimensão de afetividade explícita, reconhecimento da socioafetividade na afiliação explícita em várias locuções. Então, vamos dizer, há uma tendência cada vez mais, inclusive no reconhecimento legislativo expresso da afetividade nas leis que estão aí sendo, né, aprovadas e propostas no nosso sistema. Caldeirão, como pergunta final dessa primeira etapa, eu tenho uma plateia com profissionais e com estudantes de direito que está ansiosa vendo para aqui, fazer tá bonita a perguntas. Está plateia. bonita a plateia aqui, né? É uma plateia multiespécies, inclusive. Multiespécie. Né? E nesse ponto, gente, eu queria que você, porque como eu disse, revelei e vou reiterar, você é uma referência obrigatória para Obrigado. todo Obrigado. aluno ou orientando meu que trabalhe o princípio da afetividade. Mas eu queria saber quais são os seus principais referenciais teóricos desse tema. Acho que isso é uma pergunta que merece ser explicitada justamente porque tem muita gente querendo aprender mais. Com certeza. E aqui eu sou, né, sou tributário de vários professores que ensinaram a gente, acreditado, se eu conseguir ver mais alto, que eu estive no ombro de gigantes. Exatamente. E isso é muito forte aqui para mim. E são 3 grandes professores, 3 referências que eu tive a oportunidade de conviver e convivo com muitos até hoje. Né? Aqui, primeiro, na década de 80, por aí começaram a escrever nisso, década de 90, de maneira mais intensa, como eu falei. Certo? Primeiro foi o meu orientador, o professor Luiz Edson Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Que foi entrevistado do Papiando da primeira temporada, o segundo Nossa, episódio que que entrou ótimo. no ar. Ele ainda era professor titular da UFR, depois que você é ministro. Perfeito. E ele, então, seus trabalhos da década de 90, né, falando da filiação, paternidade perspectiva e tudo, ele trata da afetividade de uma maneira muito embrionária, muito técnico como ele é, sabe disso. E ele é uma das primeiras pessoas, me orientou, então, meus trabalhos ali de mestrado na Federal do Paraná, em Curitiba, que é a minha universidade, minha alma mater, então ele também é uma referência muito grande para mim e é um dos marcos do tema. O segundo, o professor Paulo Lobo, que seria uma referência para você, para mim também, no professor de todos nós aqui. Nossa, o professor foi meu avaliador do meu concurso para professor titular, né? Então, e é uma referência, e já foi entrevistado no Papiando sob guarda compartilhada junto com o Fabiola, que também foi meu avaliador. Então, as suas referências são as minhas. Vamos Perfeito. lá. A professora Fabiola também, fazer referência a ela, lógico. Claro. Mas o professor Paulo Lobo, então, ele tem trabalhos embrionários, antigos, e ele foi um dos que mais se dedicou ao tema, que mais se estendeu ao tema, escreveu profundamente sobre afetividade, sobre o princípio da afetividade, também é uma das minhas referências. E a professora Fabiola depois segue até com a multiparentalidade, a obra dela, também me inspiro muito nela. E a terceira referência que eu não posso citar é o professor Zeno Veloso, né, que nos deixou aqui há pouco tempo na pandemia, infelizmente, mas meu amigo, tive a oportunidade de dividir várias palestras com ele. Ele, inclusive, está retratado, inclusive, num dos azulejos de Santa Ceia aqui, porque ele está imortalizado nessa casa. Era talvez um dos homens mais gentis que eu conheci no mundo. Além de ser muito simpático, gentil, é um grande jurista e ele visionário, desde também da década de 90 tinha trabalho, seu Direito Brasileiro de Filiação, seu livro clássico lá, ele trabalhava com essas obras, e um curioso me ligava direto sempre, ele sempre estava querendo antenar as coisas novas e tudo, então um dos precursores do tema, estava acompanhando até agora as suas repercussões. Então, eu ficaria com esses três mestres. Aí tem um trabalho clássico do professor João Batista Vilela também, de 1979, da desbiologização da paternidade, na revista da Faculdade de Direito de Minas Gerais, que é o trabalho pioneiro, clássico aqui. Também o professor João Batista Vilela, ele também lançou a primeira pedra e depois os outros professores passaram a fomentar. E para encerrar de vez, o professor Guilherme de Oliveira, em Portugal, tive com ele em Coimbra agora, professor titular da Universidade de Coimbra, tive com ele há pouco tempo também, contando do princípio daqui, ele ficou estupefato que nós fizemos com o princípio do Brasil, e Portugal, que ele lançou isso lá, também no final da década de 70 também, umas das pedras primeiras a falar do tema. Mas o Brasil é muito mais avançado. O Portugal não avançou, não avançou, e o Brasil avançou muito. O professor Guilherme de Oliveira, ele também publica no tema, foi uma das primeiras pessoas no mundo a falar disso. Olha, querido, eu acho que o pessoal que já está assistindo já tem um manancial sensacional. Mas o pessoal está doido para perguntar. Na verdade, eu estou sentindo que eles estão fazendo bullying aqui, dizendo que Mário Sérgio Cortella está entrevistando o Leandro Carnal. Mas, tirando esse detalhe, daqui a pouco a gente volta. Professor, meu nome é Antônio e gostaria de saber se o princípio da afetividade também é aplicável para os seres não humanos. Gostaria também de saber
se ele respalda o Instituto da Família Multiespécies. Antônio, sabe que esse é um tema presente e certamente estará posto no futuro. Muitas pessoas cada vez mais discutem essa questão da família multiespécie, a tutela jurídica dos animais, até a sua qualificação como sujeito de direito ou não. Agora, Isso. nas discussões da reforma do Código Civil, está muito presente esse tema. Mas o que nós temos aqui para dizer que parece que sim, parece que o direito brasileiro, em especial, vem caminhando no sentido de trazer essas questões, ou seja, o julgamento e deliberações dessas questões para o direito de família, Sim, né, muito mais tratando os animais exatamente. como membro de uma família multiespécie, É. do que como coisas, bens, antigamente, remetentes a uma vara civil. É. Então, não Embora parece... eu possa discutir, teoricamente, eu sou absolutamente suspeito, né? O que justifica a participação especial aqui na gravação do Jean-Paul Sartre, vulgo Tchutchucão, também aqui, porque não deixo de viver numa família socioafetiva, né, com os meus amados pets da matilha filosófica. Com certeza. Aqui nós temos que falar, efetivamente, né, dos animais e dos cães aqui em especial, e a afetividade tem sido utilizada. De uma maneira adaptada, porque nós não temos Claro. uma categoria própria, conceitos próprios para os animais, porque Exato. nós estamos As agora... pessoas, ele é dono, é tutor, a gente fica numa construção A gente está sobre isso. importando, mas A ideia guarda ou custódia, quer dizer, às vezes até a adequação vernacular seria adequado para uma disciplina que pudesse pôr um ânimo de definitividade e tranquilidade para isso. Perfeito, eu concordo. Eu acho que nós temos que chegar numa disciplina própria, com conceitos próprios, Sim. adequados para isso. Mas, enquanto não temos, vem entendendo que é mais adequado chamar de coisa, proprietário, Uhum. é tratar como um membro da família, ainda que seja um animal que possui relação com a família, que daí mereça, então, uma deliberação, da mesma modo, pelo juízo de família. E interessante aqui, Antônio, que o próprio projeto de reforma do Código Civil também está em trâmite, propõe um artigo expressamente dizendo que a afetividade humana também se manifesta nas expressões de cuidado e afeição com os animais. Então, aqui o próprio Código Civil dá uma diretriz muito forte nesse sentido, está em discussão o projeto, mas essa proposta que está já no Congresso Nacional dá uma diretriz justamente nesse sentido, que a afetividade pode ser um vetor relevante para utilizarmos de maneira adaptada, enquanto não temos uma disciplina própria para esses animais aí que estão presentes nas famílias brasileiras cada vez mais intenso. Aqui, literalmente presentes. Exatamente. Olá, professor Calderon. Meu nome é Vivian Roberta e eu gostaria de saber, o princípio da afetividade respalda o reconhecimento de uniões poliafetivas? Muito interessante essa questão, Vivian. Sabe que a poliafetividade está sendo, né, agora apresentada e tem batido as portas dos tribunais. E a afetividade como princípio e como elemento, né, caracterizador das famílias contemporâneas, certamente é um contributo que pode facilitar esse reconhecimento, que é tão difícil hoje. Os nossos tribunais têm sido refratários a reconhecer as famílias poliafetivas, mas se nós pegamos aí um conceito, o professor Paulo Low, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, né, o que é a família hoje, né? Famílias são pessoas unidas, né, por afetividade, estabilidade, ostentabilidade, publicidade, como ele fala, ou seja, se a afetividade é um dos elementos caracterizadores da família hoje, elementos que, né, estruturais da família, e se as famílias poliafetivas certamente são decalcadas pela afetividade, elas vão cumprir um dos principais requisitos, os outros elementos também elas não terão dificuldades, e nós teremos aí um avanço significativo para facilitar o reconhecimento dessas famílias no Brasil, sim. Viva, e eu não tenho a menor dúvida que este é um tema que está respaldado, mas que a gente tem ainda um longo combate, ou uma longa estrada para poder ver isso concretizado por causa, lamentavelmente, da postura do CNJ na restrição de um registro dessas uniões poliafetivas, o que, para mim, soa como um absurdo. Como é que alguém não pode registrar algo que ela está declarando para si? Perfeito. Mas esse é um tema fascinante. E o dogma da monogamia, que ainda é forte no Brasil, e daí também é outro, né, elemento a ser ultrapassado. Perfeito. Olá, professor Caldeirão, tudo bem? Me chamo Vicente Matheus e gostaria de saber se a paternidade socioafetiva deve prevalecer sobre a paternidade biológica. Vicente, essa é uma pergunta técnica, relevante e que nós tivemos uma resposta recente até dos nossos tribunais. Verdade. Então, durante o começo da apresentação da socioafetividade na filiação, meio que algumas pessoas apresentaram isso para dizer, então agora o que vale mais, como se fosse um ultimate fighting, né? Quem vencerá, né, a vinculação biológica, a vinculação afetiva, qual é mais forte no eventual embate. Isso estava presente no caso do julgamento da repercussão geral 622 do Supremo, que originou a multiparentalidade,
Era uma das questões, inclusive, que estavam lá postas no reconhecimento da reprodução geral, né? O que prevalece? E o IBDFAN, eu tive a oportunidade de contribuir até dar essa sugestão, defendeu isso expressamente, dizendo o seguinte, que não há necessidade nem há como um vínculo ou outro prevalecer de maneira abstrata, teórica, em tese, ou seja, sempre prevalece um ou outro. Não parece correto isso. Parece que o mais adequado é admitir a coexistência dessas espécies de vínculo em abstrato, ou seja, nosso sistema possui várias espécies de vínculo. O biológico, o socioafetivo, o adotivo, as presunções, os da reprodução assistida, ou seja, o vínculo registral também. O nosso sistema possui uma multiplicidade de vínculos, todos eles passíveis de representar a filiação. Em um dado caso concreto ou outro, pode prevalecer ou um ou outro. Um dado conflito num caso concreto, aí sim, com a situação concreta posta, nós podemos ter num acertamento, numa solução subjúdice, prevalece ou o socioafetivo, ou o biológico, ou então, como hoje é possível, ou os dois, ou multiparentalidade. Pode ser manter os dois. Então, em tese abstrato no sistema, todos coexistem no mesmo patamar, no mesmo grau hierárquico. Concretamente, o juiz, o advogado e as partes podem sustentar. Prevalece um, prevalece outro, ou ambos. O Supremo referendou essa proposta do IBDFAN, está expresso no voto lá da Repercussão Geral 622. E eu confesso a você, Vicente, que eu concordo em totum com essa diretriz. Oi, professor. Meu nome é Natália e eu gostaria de saber qual a relação entre o princípio da afetividade e a comunidade LGBTQIA+. Olha, Natália, sabe que a afetividade, como princípio, ela tem uma utilidade muito grande, porque ela perpassa todas as áreas do direito de família. Por isso também que uma leitura principiológica da afetividade é rica, por isso que ela não se limita só à filiação ou a um dado tema específico, ela pode perpassar todos os ramos do direito, inclusive esses novos, inclusive as questões novas que estão aí batendo na porta do judiciário. Então, parece que, sim, do mesmo modo que nós aqui já falamos sobre, né, a família poliafetiva, também as uniões, né, homoafetivas ou todas as outras demandas desse público, né, LGBTQIA+, podem ser muitas vezes facilitadas ou concretizadas utilizando a afetividade como instrumento para alcançar os seus direitos. Por quê? Primeiro, nas questões da conjugalidade, vamos pensar assim primeiro, nas questões da conjugalidade, sendo pessoas, né, ainda do mesmo sexo, por exemplo, ou trans, enfim, unidas por uma relação afetiva, com estabilidade, publicidade, vão estar preenchendo, então, os elementos caracterizadores da família contemporânea e terão pavimentado uma oportunidade de seu reconhecimento jurídico. E nas questões da filiação, também. Nas questões da filiação, muitas vezes os casais e pares homoafetivos não terão vínculo biológico, ambos com a sua prole, né? Por uma questão biológica, humana, ali da ciência da natureza humana. Já há experiências, mas vamos pegar no caso mais comum. Não, um vai ter vínculo biológico, o outro parceiro ou parceira, se for duas mulheres, por exemplo, não terá. E daí é possível utilizar a afetividade até mesmo para esse reconhecimento da filiação em um dado momento, tá? Embora eu não defenda que tudo é afetividade também. Eu acho que nós temos que ter, para os pares homoafetivos, digamos, de crianças de tenra idade, uma outra presunção. Igual há para as pessoas casadas, que eu defendo nas minhas obras, certo? Eu não sou favorável a ter afetividade com crianças de poucos dias de vida e tudo. A afetividade tem seus pressupostos e um deles é o tempo, é longa duração. Então não seria adequado para isso. Então eu defendo que para essas uniões, digamos, de pares homoafetivos, por exemplo, nós temos que ter uma outra presunção, igual as pessoas casadas heteroafetivas têm, porque não construímos, reconhecemos uma presunção para esses pares homoafetivos. Mas, de certo modo, e preenchidos os requisitos, ela pode sim, em alguns casos, até facilitar o reconhecimento de uma filiação desse público. Olá, professor, eu me chamo Brenda e eu gostaria de saber se o princípio da afetividade também é aplicado ao direito das sucessões. Brenda, você tocou numa questão que tem sido muito difícil para nós juristas na atualidade, sabe? Sabe que as projeções da afetividade têm impactado em diversos campos, né? Como nós vemos ali. Hoje a afetividade, ela passa na conjugalidade, passa na parentalidade, na adoção tem sido muito utilizada para superar essas adoções à brasileira, muitas vezes, não ilegal, compra de criança, nada disso, mas convivência, que por algum motivo, na sociedade brasileira, um casal, duas pessoas, ou um par de pessoas ficou cuidando de uma criança de tenra idade por muito tempo, passou ali 10 anos, não atendeu todos os requisitos da adoção, e como nós vamos fazer isso? Então, é muito interessante que uma afetividade tem sido um vetor utilizado também para solucionar essas questões em várias áreas, como estamos vendo aqui. E nas sucessões também passou a chegar agora, de maneira aí, turbulenta um pouco, essa questão. Por quê?
porque está surgindo, Pamplona, aqui uma enxurrada de ações no Brasil em processos de inventário instaurados, como o Wortke, de pedidos de reconhecimento de filiação pós-mortem. Até o homenageei para o Sr. Rolfo Madalena, que ele tem um artigo que fala filiação sucessória. É um pedido de filiação onde o ascendente que se quer reconhecer, geralmente um pai, ele já está falecido. E o pleito é apresentado só pós-mortem, não havia pedido antes. E claramente essa ação tem a intenção do quê? De beliscar um quinhão da herança, que é o naco daquela herança, certo? Há aqui pedidos, inclusive, de filiação socioafetiva pós-mortem, o que vem, então, alterando significativamente diversos inventários, alguns divulgos. Eu tenho dado aparecer em vários processos no Brasil, como pergunto, porque é possível, se essa filiação for reconhecida, altera totalmente a divisão do acervo. Se não for reconhecida, ela não altera. E aqui também há uma preocupação para que se evitar o quê? Essas chamadas ações mercenárias de filiação, né? Ações argentárias de filiação, ações abusivas, onde falece uma pessoa que tem um vasto patrimônio, uma pessoa tenta se aproveitar de alguma convivência que tinha com ela para tentar encaixar uma filiação ali. Está acontecendo muito isso, infelizmente. Então, parece que a afetividade está chegando no direito das sucessões, sim, mas eu tenho defendido, e alguns julgados já nesse sentido também, nos meus pareceres, nos meus livros, que não basta qualquer convivência para gerar uma filiação socioafetiva, certo? Senão vão dizer, é uma bagunça, qualquer convivência, não vou nem conviver com mais alguém. Não, parece que não é isso. O STJ, os julgados têm caminhado, principalmente nesses casos, onde a pessoa não está mais viva para dizer aqui se reconhecia ou não reconhecia, que são 2 requisitos, certo? Além dessa convivência afetiva, pública, duradoura, certo? A vontade, uma manifestação de vontade no reconhecimento desta filiação por parte do ascendente falecido. Então são 2 requisitos. Para evitar que você venha a falecer agora e não, é meu pai de coração, e eu com intuito claramente patrimonial. Então, essa maturidade que o direito das sucessões e de filiação também vem alcançando, parece que a gente consegue afastar as críticas, porque Pamplona tinha muita crítica, até hoje tem. Porque é uma bagunça, porque é muito tênue, porque vai abrir espaço para abusos. E eu não vou dizer que não ocorra abuso, mas como todo direito ocorre abuso, certo? Nos contratos também ocorre muito abuso, não vamos acabar com os contratos por isso. Né? Se ofende a boa-fé, é dia a dia nas relações, e nós fazemos o quê? Nós vamos punir o abuso, nós vamos acabar com esses excessos e criar hoje filtros mais claros para manter os institutos e as relações da nossa sociedade. Mesma coisa aqui na questão da afetividade. Não é porque tem algum abuso, algum excesso, vamos acabar, com a afetividade. Já tem acreditado que fala, não vamos jogar a criança junto com a água da bacia, certo? Então vamos jogar a água suja da bacia fora e manter a criança limpa lá dentro. Então eu acho que com a afetividade nas sucessões é isso. Ainda que tenha um certo impacto, no primeiro momento, essas ações agentárias, abusivas, que estão surgindo aí em grande número, parece que é possível sim a gente criar mecanismos, filtros, e a jurisprudência tem caminhado para isso, a doutrina também. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que estamos chegando no equilíbrio da afetividade direita ao plano, certo? Vamos dizer assim, nesses perto de 30 anos aí de afetividade que nós temos, vamos dizer assim, de maneira mais intensa, né? A gente tem um equilíbrio agora para que a gente consiga separar o joio do trigo, reconhecer os vínculos, os laços afetivos que merecem essa repercussão jurídica e separar aquelas situações que não merecem ou que não atendem ou que estão até mesmo em um desvio nesse pleito. Calderon, foi uma aula maravilhosa. Até Chiquinho veio te prestigiar aqui no final. Animado o Frida Schnitt, animadíssimo. E não é somente ele que está animado. Eu estou animado com finalmente realizar. Eu já lhe convidei tantas vezes tentamos agendar um Papeando contigo, e que finalmente se realizou hoje na minha casa, essa nova estrutura que a gente está fazendo. E que bom, querido. Você é um amigo muito querido, um confrade do coração, um jurista respeitado e, posso dizer, um irmão que o direito me proporcionou. Me dê a honra. Obrigado, agradeço a sua paciência e a sua amizade, Pamplona, sempre juntos. Estamos juntos. Viva. E, meus amigos, vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona. Se você gostou aqui dessa gravação, confira lá no Instagram, Papeando com Pamplona, as fotos dos bastidores. Confira no canal Papeando com Pamplona, não somente esse, mas vários episódios. Curta, comente e compartilhe, e nos ajude a disseminar o pensamento jurídico com profundidade e leveza, e sempre com um toque de poesia. Até a próxima. Princípio da afetividade. No direito, há princípios que valem tanto ou mais do que a lei.
A afetividade é um deles, que traz harmonia a quem amei. É a força normativa que vai além da letra fria e reconhece a importância da vivência com sabedoria. A socioafetividade é laço que une pelo lado direito do peito e constrói novos arranjos familiares com emoção e respeito. Não é apenas o sangue que faz a família, mas sim o carinho e a dedicação que se compartilham. A guarda compartilhada e o direito de convivência são apenas alguns exemplos de como é importante tal consciência. A adoção, a tutela e a curatela, assim como a parentalidade presente, são institutos que se baseiam na afetividade que se sente. Com a afetividade, os efeitos jurídicos vêm se revelar e a justiça se faz presente com um novo olhar. A afetividade é um princípio que traz a integração fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Até a próxima.